Então, boa tarde a todos. Estamos cá hoje, então, reunidos para falar um bocadinho sobre o que é o crédito consolidado. Antes de mais, vou-me apresentar. Sou a Albina, sou gestora de crédito na Decisões Soluções Guimarães Quintã e hoje estou cá para vos falar um bocadinho do que é isto de consolidar créditos. Algumas noções que são necessárias para que as pessoas saibam se podem ou não consolidar os créditos que eventualmente tenham nesta altura. Então, é assim, o crédito consolidado tem sido cada vez mais requerido por quem procura aliviar as suas despesas e poupar algum dinheiro. Mas será que sabemos tudo sobre ele? Descubra isso neste direito. Então, a consolidação de todos os créditos pode ser uma solução eficaz para reduzir os encargos mensais com créditos e ganhar uma folga extra no orçamento mensal. Para que possa ter a máxima informação para analisar se esta é a melhor solução para o seu caso, vou aqui apresentar algumas informações que precisa saber sobre o crédito consolidado, nomeadamente o que é um crédito consolidado, que tipos de crédito podemos consolidar, como sei se posso ou não consolidar os créditos que tenho, quais os documentos necessários, etc. Passando então a exatamente o que é e do que se trata um crédito consolidado consiste apenas na junção de todos os seus créditos, convertendo-os num único crédito com as melhores condições, com uma taxa menor e um prazo de pagamento fixo. Claro, connosco, sem qualquer custo, tudo isto será gratuito, isto aqui na Decisões Soluções. Pode ver as suas prestações mensais reduzidas até 60%. Até, não quer dizer que sejam os 60%, mas poderão ir até os 60%. Em vez de pagar várias prestações aleatórias, passa a pagar uma única prestação e ainda por cima mais baixa. Esta normalmente é uma solução relativamente eficaz para combater rapidamente o sobreendividamento, em especial para as pessoas que estão sufocadas com créditos e não têm qualquer folga financeira mensal. A questão seguinte prende-se com que tipo de créditos posso ou não consolidar. Então, nós podemos consolidar desde os créditos pessoais, incluindo créditos automóvel, créditos contraídos através de cartões de crédito e linhas de crédito e créditos hipotecários. O crédito hipotecário é um contrato de crédito garantido por hipoteca que incide normalmente sobre um imóvel e que, por norma, é a habitação própria. Mas uma chamada de atenção, relativamente ao crédito hipotecário, é possível consolidá-lo com outros créditos. No entanto, essa situação pode não ser muito simples e nem todos os casos são elegíveis para o fazer. Se pretender fazer crédito consolidado com crédito de habitação, a sua casa vai ter que sofrer uma nova avaliação para perceber se valorizou ou se já amortizou parte do seu crédito de habitação, parte esta que lhe permita juntar os outros créditos. No entanto, em nenhuma destas opções, o valor total a consolidar deve exceder os 80% do valor do imóvel. Embora o crédito consolidado seja um produto financeiro muito abrangente, tal como nem todas as pessoas são elegíveis para o fazer, também existem créditos que não são possíveis consolidar, tais como créditos comerciais, são todos créditos afetos a uma área comercial e que são efetuados normalmente por empresas, e créditos renegociados. São todos aqueles créditos que, por qualquer motivo, já os renegociou com a sua entidade bancária ou financeira. Okay? Como sei, então, se posso ou não consolidar os meus créditos? Embora cada caso seja um caso e deva ser analisado isoladamente, existem vários fatores que deve ponderar antes de consolidar os seus créditos. Por exemplo, deve considerar em consolidar os seus créditos se contraiu vários créditos e paga um total de mensalidades elevado, ok? E mensalidades essas que, no fundo, são sufocantes no seu orçamento mensal, face àquilo que ganha. Se precisa também de um crédito adicional devido a uma situação excepcional, uma doença, um divórcio, algumas situações acontecem. E se porventura quer simplificar e pagar apenas uma prestação, em vez de várias. No entanto, dependendo do caso, consolidar os créditos pode nem sempre ser uma solução. Existem logo à partida algumas condicionantes que indicam que não deve fazer, que são o caso da idade, ou seja, se tiver mais de 80 anos, não deverá fazer consolidar crédito, se não possuir uma situação profissional estável, okay? Se a soma dos seus créditos pessoais também for inferior a 5.000 euros, sensivelmente, e se tiver movimentações de jogo, como em casino, bolsas,
se não tiver rendimentos declarados em Portugal, ou também se já se encontrar numa situação de incumprimento com bancos. Neste caso, deve optar antes pela renegociação junto das entidades, onde tem os seus créditos contraídos. Na questão seguinte, falámos um pouco quais são os documentos. Os documentos são um pouco, os necessários são um pouco os necessários para um crédito de habitação normal, à exceção do que acrescentamos aqui um comprovativo de IBAN, porque no fundo trata-se um crédito consolidado, trata-se um pouco também, isto se forem só créditos pessoais, ok? E créditos automóvel, mas trata-se também do comprovativo de IBAN que deve acrescentar, além de todos os outros. Cartão de cidadão, comprovativo de morada, os 3 últimos recibos de vencimento ou pensão, né, reforma, a declaração de IRS, a última declaração de IRS, a respectiva nota e, por último, mas não menos importante, a consulta do mapa de responsabilidades junto do Banco de Portugal. Isto é uma informação que cada vez mais os bancos nos pedem, que é a consulta individual de cada um das suas responsabilidades, acedendo ao seu mapa de responsabilidades junto do Banco de Portugal. Na questão seguinte, quais as várias etapas do processo de crédito consolidado? Pedir um crédito consolidado é um processo simples. No caso da decisão e soluções, as várias etapas do processo passam por a análise e recolha da documentação, a preparação do processo e acompanhamento do mesmo e definição de alguns argumentos de defesa para o cliente, não é? Defesa do cliente, contactar os vários parceiros para a obtenção da melhor taxa de juros, conseguir a aprovação, no fundo, e com isto liquidar os vários créditos que tem, que vão ser liquidados pela instituição que novamente lhe vai prestar ou aceder ao crédito. Cuidados a ter. Cuidados eu devo ter ao consolidar os meus créditos. Apesar das inúmeras vantagens de um crédito consolidado, convém não esquecer alguns riscos e inconvenientes que deve pesar, tais como prestações mais baixas. Portanto, isto é uma vantagem. O prazo do crédito consolidado é geralmente mais alargado, portanto, temos uma vantagem, mas ao mesmo tempo o prazo vai ser alargado. Ao aumentar o prazo, poderá aumentar o montante total de juros suportados também. A nova folga orçamental deverá ser bem gerida e não utilizada para novos créditos e despesas desnecessárias. Como vamos conseguir aqui uma folga ao renegociar, ao consolidar os créditos existentes e vamos ter um valor a pagar mensal menor, normalmente somos tentados, o ser humano fica tentado se calhar em contrair ou a endividar-se mais um pouco e a usar a folga orçamental que conseguiu obter com a consolidação, não na melhor direção. Portanto, atenção a isto. Tal como na maioria das coisas, existem sempre prós e contras que devem ser pesados e avaliados. Primeiro, tento perceber se o crédito consolidado vai ser uma maneira de restabelecer o seu equilíbrio financeiro e um passo importante para não obter mais financiamento. Na questão seguinte, será que eu sei mesmo todos os créditos que eu tenho? E muitas pessoas perguntam, ok, será que como é que é possível eu não saber os créditos que eu tenho? Muitas vezes isso acontece. São muitos os casos em que as pessoas não sabem quantos créditos têm. À partida pode parecer estranho, é certo, mas na verdade não é assim tanto, isto porque pode ser surpreendido por um cartão de crédito em mora que já nem se recordava, por um crédito de uma empresa do seu cônjuge e que também é da sua responsabilidade. Um descoberto bancário de uma conta que teve e que nunca cancelou, e ela entrou em descoberto, ou até mesmo aqueles cartões das lojas que parecem inofensivos, mas que no fundo não passam de mais um cartão de crédito e um crédito da nossa responsabilidade. Pode evitar todas estas surpresas através de uma simples consulta do seu mapa de responsabilidades junto do Banco de Portugal. Isto é uma ferramenta que recomendo vivamente que utilizem com alguma regularidade para poder estar a par da sua situação financeira e ao nível de compromissos de crédito para não ser surpreendido mais tarde. Questão seguinte, se eu posso perder dinheiro com um crédito consolidado? Sim, podemos perder dinheiro. Apesar de todas as suas vantagens, pode perder dinheiro se negociar ou gerir mal o seu crédito consolidado. Isto deve-se principalmente à taxa de juros, ao aumento do prazo e a uma má gestão do dinheiro da folga que vai obter mensal, resultante da junção dos créditos. No entanto, numa primeira fase, a consolidação dos créditos permite que consiga fazer um fundo de poupança, conseguindo assim fazer frente a imprevistos sem ter que recorrer a mais nenhum outro crédito. Numa segunda fase, com a consolidação, vai poder fazer uma amortização do próprio crédito.
Portanto, existindo a consolidação, vai ganhar ali uma folga mensal que, se eventualmente conseguir juntar um porquinho alheiro, digamos assim, rapidamente consegue ter algum dinheiro e que lhe vai permitir utilizar o próprio crédito consolidado, o que não deixa de ser, se calhar, algo pelo menos a pensar. O que é um crédito consolidado com hipoteca? Falámos anteriormente que podemos também consolidar créditos com hipoteca. O crédito consolidado consiste, então, na junção de todos os créditos, convertendo-os num único, com as melhores condições. No entanto, um crédito consolidado com hipoteca é estar a utilizar um bem imóvel como garantia ao empréstimo que vai ser contraído. Tendo uma garantia imóvel, o banco fica mais confortável em emprestar-lhe dinheiro, pelo que a taxa de juros será ainda mais baixa, que é um ingrediente fundamental para poupar dinheiro, não é? Contudo, não se esqueça que em caso de incumprimento do crédito com a hipoteca do imóvel, a sua casa será dada como reembolso ao banco. O que isto quer dizer? Nós costumamos fazer muitas consolidações de créditos, onde muitas vezes, inicialmente, nem vimos pela consolidação, né? O cliente não nos contacta pela consolidação, mas sim pela transferência do seu crédito à habitação, e muitas das vezes conseguimos perceber, acedendo ao mapa de responsabilidades, que tem alguns pequenos outros créditos, que uma vez feita a nova avaliação do imóvel, podemos se calhar conseguir consolidar tudo, juntar tudo no crédito habitação pelo prazo do crédito habitação. Ora, como é de conhecimento praticamente toda a gente, o crédito habitação é o crédito mais barato do mercado. Como sendo o crédito mais barato do mercado. E podermos fazer uma transferência e consolidando os pequenos créditos que temos, será também uma mais-valia certamente para a carteira de todos os clientes que se encontrem nesta situação. Questão seguinte: posso fazer um crédito consolidado com o meu nome na lista negra no Banco de Portugal? Não, a resposta é muito simples. Não. A Central de Responsabilidades de Crédito, mais conhecida como a lista negra do Banco de Portugal, consiste numa base de dados sobre todos os créditos concedidos. Nesta lista encontram-se tanto as situações de incumprimento como as situações regularizadas. No entanto, se tiver incidentes bancários ou prestações em atraso no seu mapa de responsabilidades, existe grande probabilidade de não poder fazer qualquer tipo de crédito. Basta haver uma pequena nota que o banco põe logo algum entrave. Não quer dizer com isto que muitas das vezes ou não se consiga logo à partida, mas é possível também que tenhamos essa resposta, que é um não. Okay? Para estes casos existem outras alternativas igualmente vantajosas, que é o caso da negociação dos créditos junto dos credores. Okay? Devemos fazer a negociação junto dos credores, onde temos os créditos existentes e que estão, no fundo, aqui a tentar ser renegociados, mas não conseguimos por causa de alguns incumprimentos. É possível fazer um crédito consolidado se eu estiver desempregado? É outra pergunta que também nos fazem. Não. Quem estiver em situação de desemprego pode solicitar a consolidação dos seus créditos, efetivamente pode, não é? No entanto, como este é um perfil de risco, é uma situação de risco, normalmente é recusado pelos bancos, ok? Então, numa das últimas questões, onde devo fazer um crédito consolidado? Depois de analisar, então, todas as vantagens e desvantagens do crédito consolidado e verificar se esta é ou não a melhor opção para si, em seguida deve assegurar que escolhe uma entidade que protege também os seus interesses, que assegura as melhores condições para o seu caso. Muitas entidades podem pedir um valor pelo serviço. Contudo, tenha atenção a estas situações. Nunca faça nenhum pagamento antecipado pela análise do seu caso. Analisar, até os bancos analisam, portanto, e não cobram por isso. Se pretender, por último, pode contar com a ajuda da Decisões e Soluções, Guimarães Quintá, e comigo, para analisar o seu caso, e isto sem pagar qualquer custo por este serviço. A Decisões e Soluções também já ajudou milhares de famílias a reduzirem os custos com os seus créditos. Portanto, seria mais uma situação para nós também trabalharmos e analisarmos. Ligue connosco e fica a saber quanto pode poupar juntando todos os seus créditos. Neste momento, eu passo um pouco a palavra a possíveis perguntas, porque eu acho que já respondi aqui a algumas situações que podem eventualmente estar na cabeça das pessoas para perceberem se podem, se devem, se não devem, se é vantajoso ou não.
Portanto, isto, cada caso é um caso, e eu agora passo a palavra ao lado de lá e estarei aqui disponível para responder algumas perguntas que me tenham para colocar. Façam um favor. Pronto, temos aqui já uma primeira pergunta e eu esqueci-me de referir, foi para que façam as perguntas no bate-papo, ou seja, por escrito. Se eu acho vantajoso uma consolidação de crédito, se não fico marcado pelo banco. Na consolidação, não fica marcado pelo banco. Precisamente a consolidação é algo que deve ser pensado e analisado por todos nós que tínhamos créditos, antes de precisamente entrarmos em incumprimento ou na necessidade logo extrema de renegociar ou de abater ou de descer a nossa prestação. Portanto, o que eu quero dizer com isto, e sempre digo isto a todos os clientes que me procuram, é sempre que se encontrem numa situação menos confortável, a situação, por exemplo, que estamos a viver atualmente, é muito provável, ou melhor, é praticamente certo que existem muitas famílias a precisarem, ou que em breve ou a curto prazo não vão ter capacidade financeira para assegurar os compromissos que têm. Portanto, antes disso acontecer, o que devem fazer é precisamente consultar alguma entidade, no caso a Decisões e Soluções ou outros intermediários que existam, para que tentem fazer a consolidação dos créditos e negociar com as entidades bancárias, porque nós intermediários vamos estar habilitados a negociar com os parceiros para que lhes possamos assegurar, se calhar, logo à partida uma descida nos seus compromissos mensais, consolidando os créditos existentes, porque no fundo o crédito consolidado nada mais é do que a soma de todos os que têm, perceber se a taxa de esforço com os rendimentos conseguem suportar se tem margem na taxa de esforço para suportar esta mensalidade. Portanto, prende-se à partida que isso seja possível. Claro que existem aquelas condicionantes que eu referi anteriormente, idades, não ter créditos já renegociados, no caso de um crédito que já tenha sido renegociado lá no passado, não é possível consolidá-lo e essa partida vai ter que ficar fora, portanto só poderão ser contabilizados os restantes, mas sim, acho que podem, que é vantajoso, sim, sobretudo numa situação atual em que vivemos nesta situação da pandemia, não é? E não ficam marcados pelo Banco de Portugal por perceberem, porque antecipadamente perceberam que estão numa situação que a curto prazo não vão conseguir manter, não é? Portanto, é melhor prevenir do que remediar. Portanto, depois serão, aí sim, entrando em incumprimento ou com prestações em atraso, aí sim ficarão marcados. A outra questão é, nesta fase, poderia ter um parecer sobre a consolidação dos créditos que tenham. Trabalham com bancos? Bem, nós na Decisões e Soluções trabalhamos com todos os bancos ao nível nacional, portanto, rapidamente conseguimos perceber, desde que com os documentos todos alinhados, todos preparados, conseguimos perceber junto dos parceiros se é possível ou não consolidar o crédito de A, B, C cliente. E nesta fase, para poder obter esse parecer, nada mais simples será do que fazer chegar a entidades como intermediários de crédito, no caso, por exemplo, nós, a Decisões e Soluções, os documentos, para os documentos que já mencionei atrás, e estão aqui também mencionados, referidos nos PowerPoints, e a partir daí, sim, avançamos junto dos parceiros para uma análise em que eles também nos vão indicar, cada um vai fazer a sua posição e, claro, ao cliente vamos direcionar e analisar juntamente com ele as 3 melhores opções que obtivermos e dessas 3 vai eleger uma, certamente, para avançar para a consolidação. Alguma outra questão mais? Que vejam interessante? Uma habitação pessoal e um cartão de crédito, como posso consolidar? Então temos aqui uma questão que é, tenho 3 créditos, uma habitação, um crédito de habitação, um pessoal e um cartão de crédito.
Pois bem, tal como eu referi, trataria-se a ideia seria fazer, atenção, há duas vertentes, podem ser feitos, pode ser consolidado apenas os créditos pessoal e o cartão de crédito, podemos fazer isso, porque imaginem que são aqueles créditos de habitação que foram contraídos no passado com os spreads 0,8, 0,5 e por aí, muitas vezes as pessoas não querem mexer nisso e bem, claro que tem que ser analisado, tem que ser feitas duas análises. Uma análise incluindo o crédito de habitação, a consolidação do crédito de habitação com os restantes créditos e uma outra fase onde não se vai incluir o crédito de habitação e faz-se apenas a consolidação do pessoal e do cartão de crédito. Para isto, sim, se for para consolidar todos, por exemplo, com a habitação, o que vai acontecer vai sofrer uma nova avaliação, vamos fazer as propostas junto dos nossos parceiros, reunir os documentos, uma vez mais, dos proponentes, encaminhar para todos os parceiros com os quais trabalhamos, os mesmos vão fazer uma posição, certamente o imóvel vai sofrer uma avaliação, a avaliação que vai decifrar se é possível ou não incluir o crédito pessoal e o cartão de crédito e vai ser, no fundo, calculado aqui um novo crédito habitação, no fundo com multi-opções ao lado que acompanha, tanto em prazo como em taxa, na maioria dos casos, o crédito habitação. Em termos de vantagem, eu vejo isto como uma boa vantagem. Por norma, muitas vezes aqui faz-se uma transferência e aqui nas transferências há bancos que asseguram todas as despesas, o que para o cliente não tem qualquer despesa, até mesmo a própria avaliação pode ser assegurada e não ser um custo para o cliente, no caso de uma transferência. Está bem? Mais questões? Eu vejo que há pessoas a escrever, portanto, estou à espera que elas cheguem. Então, temos aqui duas questões. As reuniões com os clientes, como são feitas nesta fase de pandemia, e uma outra, se pode gerar alguma poupança consolidar os créditos? Sim, por norma, gera bastante poupança. A poupança, como disse, pode ir até 60%, essa poupança. Portanto, por exemplo, numa situação de prestações cuja soma mensal sejam de, por exemplo, 1000 euros, podemos perfeitamente ter aqui uma poupança bastante significativa, ou seja, podemos andar aqui com prestações na sua soma, se calhar na ordem dos 400 euros, até esse valor, portanto, pode ser algo muito, muito vantajoso. Aliás, eu vejo isto como uma vantagem. A título pessoal, e isto é a minha maneira de ver, eu julgo que quem tenha um crédito de habitação e que possivelmente tenha outros pequenos créditos associados, se calhar nesta altura eu faria esta análise. As pessoas estão em casa e respondendo já à questão seguinte de que forma são feitas estas reuniões, as pessoas estão em casa, nós hoje, toda a gente tem internet em casa, praticamente toda a gente o terá, facilmente nós por uma videochamada, uma reunião marcada, existem várias plataformas, até mesmo o WhatsApp pode ser feito e o WhatsApp é algo muito, muito fácil para toda a gente e toda a gente se identifica um pouco com ele, portanto é algo que eu vejo muito fácil e rápido e acessível. Portanto, através disso conseguimos perfeitamente reunir com o cliente, no fundo cara a cara, à distância mas cara a cara, conhecermos todos e analisar as situações que tivéssemos. No meu caso, era como eu digo, pessoal, se eu tivesse um crédito de habitação mais alguns outros créditos, se calhar eu analisaria esta questão da consolidação dos mesmos com o crédito, incluindo o crédito de habitação, porque eu poderia usufruir aqui, ficar apenas primeiro com uma única prestação mensal, seguros também,
ficaria com seguros aqui mais económicos, porque todos sabemos que o crédito de habitação tem seguros obrigatórios, como sendo eles o vida e o multirriscos. Portanto, sim, eu teria aqui uma poupança significativa em todo este bolo. Portanto, claro que quando contratamos um crédito, consolidamos um crédito de habitação mais os outros pequenos vêm em multi-opções, o que faz, na maioria das situações, quase em todas, com que o cliente tenha dividido. Portanto, temos um capital em dívida que é crédito de habitação e um capital em dívida que é multi-opções, e vamos ter, se calhar, aqui ter que ter duas apólices de seguro ativas, porque podemos ter aqui duas situações em termos de seguros, mas isto, o melhor é o meu colega José, que entretanto falará dos seguros oportunamente a respeito disto, desta situação de ter em paralelo. Mas o que eu quero dizer com isto é que se eu tenho uma habitação de 60 mil e um multi-opções, por exemplo, de 40, é como se eu tivesse uma habitação de 100 mil, vai dar ao mesmo. Portanto, à partida, o montante a pagar será o mesmo, em termos de prestação e de seguros inerentes à mesma. Tá bom? Mais questões? Mais alguma? Alguém? Não vejo mais ninguém a escrever. Se assim for, eu dou por terminada esta minha intervenção. Espero ter sido útil e espero poder ajudar. Da minha parte, estou cá para ajudar quem me solicitar. Portanto, os meus contactos deixo já aqui também. Albina Ribeiro, @decisõesoluções.com no e-mail, e o telefone, está bem? Podem ver no PowerPoint, mas eu também o digo, 963845848, estou à vossa disposição, à distância de um telefonema, neste caso. Até breve. Fiquem bem.